Bom dia, alunos do quinto ano. Vamos começar a nossa aula de História? Olha só o cronograma. Hoje nós encerraremos a unidade 2 do livro e faremos as atividades da página 89 até a 91. Nós vamos falar sobre as primeiras famílias do Brasil e este conteúdo está na página 88. Como se formaram as primeiras famílias na Nova Terra? Vamos descobrir? Na página 88 tem um texto da Mari Del Priore e ela vai tratar sobre esse assunto. Olha só, no início da colonização era comum a união de portugueses com mulheres de diferentes origens. Então esse texto da Mari Del Priore vai trazer isso. Quando os marinheiros portugueses chegaram à costa brasileira, dando início à conquista e posterior colonização do Brasil, não haviam trazido mulheres europeias para constituírem famílias. Tá? Então, esse trecho aqui é do texto da Mari Del Priore. Tá? Então, o que ela fala aqui? Ó? Muitos deles, então, uniram-se às Índias Tupis. Né? E aí os homens começaram, né? Os homens que passaram a viver com essas mulheres eram chamados de amigados. Né? No caso, eles se uniam, não havia o casamento tradicional. E muitos desses portugueses também começaram a praticar a cultura indígena. Olha só, o tempo foi passando, né? E nós já sabemos que a produção da cana-de-açúcar nos engenhos foi muito intensa. E aí, nesse período, principalmente, os senhores de engenhos, os traficantes de escravos, comerciantes e etc., eles começaram a formar famílias tradicionais, casando na igreja, batizando seus filhos, de acordo com a cultura portuguesa, com a cultura europeia. Como era formada essas famílias tradicionais? Elas eram bem grandes, né, e composta pelos familiares diretos, parentes pobres ou solteiros, os filhos não naturais, os agregados, etc. Então, não era uma família igual é hoje, né, mais reduzida. Então, todas essas pessoas aí faziam parte da família tradicional. E em relação às mulheres, né, no período colonial? As mulheres, elas costumavam ficar sempre em casa, tá? Bordando, costurando, fazendo doces ou cuidando dos filhos, igual está mostrando aí nesta imagem. Esta obra de arte aí é do Jean-Baptiste Debré e se chama Uma Senhora Brasileira em Seu Lar. É uma imagem representativa do século XIX. Então essas mulheres deviam obediência ao seu esposo e eram as donas do lar, né? Então a gente pode perceber nessa imagem aí, as crianças, filhos de escravos, também ficavam ali próximo, né? Porque as mães escravas também não tinham com quem deixar. Então, essa era a questão da mulher, ficar no lar, ser responsável pelos cuidados do lar. Nas atividades da página 91, tem a seguinte questão, né? Os indígenas foram os primeiros moradores das terras que hoje formam o território brasileiro. Como esses povos se organizavam e até hoje se organizam? Aí eu coloquei duas imagens aqui. A primeira imagem está mostrando o formato de uma aldeia por cima, né? É uma visão aérea. E aí bem aqui do outro lado tem aí uma mãe índia, né, indígena, e o seu filho. E mostrando também as moradias aqui mais de perto. Então, qual seria a resposta? Os indígenas viviam e ainda vivem em aldeias, né? Cada uma dessas aldeias, né, com seus próprios costumes e tradições. Toda a vida econômica, política e social organizava-se com base na aldeia. E até hoje é assim também. Então, a luta dos índios é enorme pela questão do espaço, de ter ali o seu canto para praticar sua cultura. Agora, a questão número 2.
O contato dos povos indígenas com os portugueses no início da colonização das terras, que atualmente formam o Brasil, resultou em várias transformações no modo de vida desses povos. Quais foram essas transformações, né? Tá pedindo para escrever algumas delas. Então, nós temos a transformação cultural, social e também econômica. Por quê? Os povos indígenas, eles perderam as suas terras e também os seus direitos, né? O direito de liberdade com a chegada dos colonizadores portugueses. Então, foi um momento muito difícil e até hoje, nos dias atuais, a gente percebe estas mudanças desde o período colonial afetando hoje também. Então, é uma luta constante pelo seu espaço, pela preservação da sua cultura. Então, essa questão 2 encerra a unidade 2, certinho? Então, foi isso, galerinha. Fiquem com Deus, tá? Tchau, até a nossa próxima aula.